Amém. O propósito de Deus nos desafios da vida. Pastor, eu estou vindo na igreja, eu sou crente há tantos anos. Por que muitas coisas não dão certo? Por que dá certo para um, mas não dá certo para outro? Por que Deus não me recompensa? Lá na outra igreja fala que é só vitória. Aqui, por que não está acontecendo? Subtítulo, tá pequenininho aqui, mas quer. Tudo que pode ser abalado será abalado. Provações, orgulho e processo divino de refino. Abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 26 e 27. Hebreus 12, 26 e 27. Minha Bíblia diz assim: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Amados, o abalo não é um sinal de abandono de Deus, mas muitas vezes nós somos testados para ver se nós aguentamos provações, para ver se a gente não vai desistir por qualquer coisinha, para ver como anda a nossa fé, como anda o nosso coração. E a questão não é se a estrutura vai ser provada, mas o que vai restar de nós após o abalo. Podem saber, irmãos, que quando o inimigo abala, aí é para destruir. Vocês podem ter certeza disso. Mas às vezes os abalos podem vir do Senhor. E quando Deus abala, é diferente. Sabe por quê? Porque às vezes a gente precisa de levar uma sacudidinha. Às vezes a gente está muito parado, muito sossegado. Conhece o crente 3S? Salvo, sentado e sossegado? Estou aqui, estou de boa, preciso mais fazer nada, já reconheci o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Está tudo certo. Mas olha só, Satanás quer te abalar para te destruir. Deus quer te abalar para que sobre somente aquilo que Ele quer como propósito dele. E podem saber, amados, Deus está sempre à frente. E Ele usa a própria tempestade desenhada para destruir como fogo refinador e nos purificar. Para que nós saiamos cada dia diferentes do outro. Pastor, não entendi. Vamos dar um exemplo. O apóstolo Pedro, na noite em que Jesus foi traído. Imagina Jesus lá, sentado com os 12, dando graças, servindo pão, instituindo a ceia do Senhor, que nós vamos fazer daqui a pouquinho. E Jesus vai lá e faz uma declaração surpreendente. Ele joga uma bomba no meio da mesa. Quem já teve um almoço de família que de repente jogaram uma bomba assim em cima da mesa? Eu já. Deus me livre, mas Jesus fez isso. Vamos ler? Está lá em Lucas capítulo 22, versículo 21 e 22. Diz assim: mas eis que a mão daquele que me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Rapaz, já pensou, você está sentado com os 12 e Jesus pega e fala assim, você traído hoje é por um de vocês. Que bomba, né? Que pronunciamento. Que abalo na cabeça dos discípulos.
E o que aconteceu então? O resultado foi que eles começaram. Será que sou eu? Será que sou eu? Será que é ele? Ah, eu acho que é ele ali, ó. Ninguém acha que é ele mesmo, né? Na verdade, todo mundo acha que é o outro. Versículo 23 diz isso. Eles começaram a perguntar uns aos outros: qual deles iria fazer aquilo? Mas, amados, olha como o tal do bicho gente é complicado, né? Olha a motivação deles para essa investigação. Não era pura. Não era para ajudar Jesus. Não era para tentar salvar Jesus. Não era para entender o propósito de Deus para aquilo. A gente sabe porque logo depois mostra como a conversa deles terminou. O motivo dessa indagação era egoísta e cheia de orgulho. Vamos ver o versículo seguinte, o versículo 24. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Meu Deus, né? Os discípulos questionaram quem era e aquilo terminou com uma discussão, quase como filhos discutindo por causa de uma herança. Não tinha preocupação por Jesus, mas a corrida era por poder e posição. Quem vai ficar no comando? Quem vai mandar aqui? Olha que grande egoísmo, amados. Se fosse eu, na posição de Jesus, talvez eu tinha falado assim, peraí, gente, vocês ouviram o que eu falei? Vocês ouviram o que eu estou falando? Vocês estão se importando, pelo menos, comigo? E aí a gente pode ver um pouquinho do amor do mestre, né? Como ele andava em amor, como ele andava em paciência, como eu quero aprender com o Senhor Jesus, andar em amor e paciência daquela forma. A maioria de nós é só tirado. A maioria de nós, se tivesse no lugar de Jesus, teria ficado bem com raiva ali. Teria talvez falado assim, ó, todos vocês, saia daqui. Minha cabeça está fervendo aqui, eu não quero mais nem conversar com vocês. Eu estou no momento da maior dor da minha vida, da minha maior necessidade, precisando de apoio, precisando... Eu sei que daqui a pouquinho eu vou ser esmagado, eu vou ser crucificado. E vocês estão aí só pensando em si mesmos. Essa seria uma oportunidade muito grande de ficar ofendido ou magoado, não é mesmo? Ah, se fosse eu, será que seria só eu que ficaria ofendido e magoado se acontecesse isso? E eu posso imaginar quem iniciou aquela discussão para saber quem que era o maior dos discípulos. Tal do Pedro, né? Pedro ele tinha a personalidade mais dominadora do grupo. Geralmente era aquele que falava primeiro. Provavelmente ele começou, ó, gente, peraí, ó, eu sou maior, gente. Eu andei sobre as águas, eu fui lá no Monte da Transfiguração, eu vi Jesus, Moisés, Elias. Eu sou maior dos 12. Mas a confiança dele, amados, não estava enraizada no amor, mas estava ancorada no orgulho. E Jesus olhou para todos eles e disse que eles estavam agindo como meros homens e não como filhos do reino. Vamos ver aqui nos versículos 25 a 27. Agora passa aí para mim, meninos. Versículo 25 a 27. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa, como que serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa
ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Embora Pedro tivesse recebido muitas revelações de quem Jesus era, ele ainda não estava andando no caráter e na humildade de Cristo. Ele estava edificando sua vida e o seu ministério nas vitórias passadas e no seu orgulho. E embora talvez ele não tivesse consciente disso, eu tenho quase certeza que ele não estava nem se ligando que isso estava acontecendo, ele ainda estava precisando ter seu caráter transformado. O orgulho jamais seria forte o suficiente para equipar ele para cumprir o seu destino em Cristo. Se o orgulho de Pedro não fosse retirado, esse orgulho acabaria com ele. E hoje a gente ia conhecer Pedro, talvez, o pescador. O cara que voltou, o cara que negou Jesus e voltou a pescar. O orgulho foi a mesma falha de caráter encontrada em Lúcifer, o querubim ungido de Deus, que causou sua queda. Agora vamos ver o que Jesus falou para Pedro. Versículo 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas o orgulho abriu a porta para que o inimigo entrasse e peneirasse Pedro. Peneirasse, pastor? Mas a palavra peneirar é a tradução do grego siniazo e significa peneirar, sacudir em peneira, provar a fé de alguém por meio de agitação interior até as margens da destruição. Sabe? Como lá no interior faz muito isso com café, mas lá na região de Jesus era trigo, né? Ó, chacoalha, joga para cima, a palha some, fica só o grão, volta, chacoalha de novo para ficar só o melhor. É isso que Jesus falou, que estava deixando Satanás fazer. Ora, se Jesus tivesse a nossa mentalidade aqui da igreja, a gente ia pegar e falar assim: ô pessoal, vamos orar. Vamos orar, vamos amarrar esse ataque do inimigo. Não vamos permitir que Satanás faça isso com o nosso amado amigo Pedro. Está amarrado em nome de Jesus. Mas olha o que Jesus fala no versículo 32. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, falou que Pedro não era convertido ainda, fortaleça os seus irmãos. Jesus não orou para que Pedro escapasse desse abalo intenso que levaria ele para as margens da destruição. Ele orou para que a fé dele não fraquejasse no processo. Jesus sabia que dessa prova iria surgir um novo caráter em Pedro. Um caráter que Pedro precisava para cumprir o destino dele, para fortalecer seus irmãos, para ser o primeiro líder realmente da igreja. E a gente tem que descobrir o que Deus quer de nós com as provações que Ele permite que nós passemos. Às vezes a gente só fica assim, eu sofro. Gente, para e começa a orar, fala assim, Senhor, por que eu estou sofrendo? O que o Senhor quer me ensinar? Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, faz assim. E esse sofrimento vai passar, por que ele não passa? Por que eu estou ainda nesse deserto? Satanás havia pedido permissão para abalar Pedro de uma forma tão grave que ele perderia sua fé. A intenção do inimigo, amados, a intenção era destruir. Por quê? Ele sabia do potencial de Pedro. Pedro tinha recebido um monte de revelação. Só que Deus tinha um propósito diferente com esse abalo. E como sempre,
Deus está muito, mas muito, mas muito na frente do diabo, meus irmãos. Ele permitiu que o inimigo fizesse isso, a fim de abalar tudo que Pedro precisava ser abalado. Amados, existem 5 propósitos para abalar alguma coisa. Primeiro, para levar mais perto dos fundamentos. Você vai lá, ó, derruba uma parede, o fundamento está lá, aparece. Você abalou. Terceira, você está abalando, você retira aquilo que é morto. Palha, resto. Terceira coisa, para colher o que está maduro. Às vezes você chega lá numa árvore, dá uma chacoalhada nela, cai os frutos maduros. Para despertar. Quem tem filho adolescente, às vezes tem que dar um chacoalhão neles assim. Falar, acorda! Vamos acordar! Às vezes não é só com filho adolescente, não. Tem muita adulta aí que rapaz, a hora que dorme, tem que dar um chacoalhão. Para unificar ou misturar tudo para que não possa mais ser separado. A dona de casa vai lá, a irmã pega, vai lá, ó. Essa daí foi antiga, né? Hoje em dia, com a batedeira, né? Com o liquidificador. Dá aquela mexida em tudo e vira uma coisa só. Junta farinha, ovo, leite e vira tudo uma massa. Qualquer pensamento, amados, ou atitude do coração que esteja arraigado no egoísmo ou no orgulho, precisa ser refinado. E Deus vai deixar refinar. O resultado desse abalo tremendo foi que toda a confiança de Pedro terminaria e tudo que restaria seria o firme fundamento de Deus. Ele seria despertado para a sua verdadeira condição. O que estava morto nele seria removido. Os frutos maduros seriam colhidos, trazendo ele para mais perto do verdadeiro fundamento da sua vida. Ele já não ia mais atuar de uma forma independente, mas ele seria completamente dependente do Senhor. Mas Pedro ainda não estava transformado, não, amados. Orgulhosamente, o que Pedro foi lá e fez? Retrucou as palavras de Jesus, como a gente pode ver no versículo 33. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Eu não, Senhor, eu não. Você está falando aí que pode vir, que eu vou com o Senhor para a morte. A gente sabe que não é verdade isso, né? Essa declaração, amado, não nasceu de jeito nenhum do Espírito Santo, mas nasceu da autoconfiança de Pedro. Ele não conseguia ver o abalo que ia começar em breve, ia começar naquela mesma noite. Amados, algumas vezes na hora que o pastor ou algum irmão te falar alguma coisa para te exortar, alguma coisa que não está certa, para te lapidar, para te peneirar, sabe o que a gente fala? Não! E aí eu dou alguma desculpa para o meu erro, para não dizer que eu estou errado, enganando a si mesmo. Sabe o que é pior? A gente se sente ofendido por ser exortado para mudar, para melhorar, para ter uma vida mais plena. Como se o que foi falado não fosse para o próprio bem. Não fosse falado, o que foi falado não fosse para o seu crescimento. Amados, a gente precisa parar de nos desculparmos. A gente fica arranjando desculpa para os nossos erros. A gente gosta muito de apontar o dedinho para o outro irmão. Mas a gente gosta de arranjar desculpa para os nossos erros. E aí a gente fala assim, não, eu faço isso. Mas o outro irmão lá faz aquilo. Amados, caminhada com Deus, relacionamento, crescimento espiritual, é individual. O que o meu pecado te livra do teu pecado? Eu tenho que consertar o meu pecado, você precisa consertar o seu. Amém? Então aconteceu exatamente como Jesus profetizou. O mesmo Pedro, ousado, forte, pronto para morrer por Jesus,
que brandiu a espada lá no jardim de Getsêmani, cheio de soldados, foi confrontado por uma serva. Ele foi intimidado por ela e negou Jesus 3 vezes. Negou, gente, até que conhecia. Não conheço esse aí não. Rapaz, me larga, me deixa quieto. Amados, alguns pensam que são as grandes coisas que fazem os homens tropeçarem. Não é, não. Em geral, são as coisas menores que nos abalam mais. Isso nos mostra a futilidade da autoconfiança. Pedro vai lá, nega Jesus mais 2 vezes. Imediatamente o galo canta. E ele saiu e chorou amargamente. Pedro, naquele momento, foi abalado em toda a sua autoconfiança. Achou que nunca mais poderia se levantar novamente. Tudo que restou dele, embora não tivesse consciência disso, foi o que lhe havia sido revelado pelo Espírito. Pegar 2 pessoas que traíram Jesus, Pedro e Judas. Eles eram semelhantes de muitas maneiras. Inclusive no fato de que ambos rejeitaram Jesus nos últimos dias de sua vida. Mas havia uma diferença fundamental entre Pedro e Judas. Judas nunca havia desejado conhecer a Jesus da maneira que Pedro havia desejado. Judas não estava fundamentado em Cristo. Parecia, tinha sabor, amor. Parecia que ele amava Jesus. Mas ele já havia deixado de seguir Jesus fazia muito tempo. Ele estava só andando junto. Ele havia viajado em sua companhia constante, havia até permanecido sob o calor da perseguição. Olha, Judas tinha expulsado demônios, amados, curado enfermos, pregado o evangelho. Lembra que Jesus enviou os 12 para curar, pregar e libertar. Não foi 11, não. Mas os sacrifícios deles não tinham origem no amor por Jesus e nem na revelação de quem Jesus era. Judas tinha a própria agenda dele, desde o princípio. Ele nunca se arrependeu por seus motivos egoístas. O seu caráter foi revelado por declarações do tipo assim, em Mateus 26:14. Que me queres dar que eu vou lhe entregarei? Ele mentiu, bajulou para obter vantagem, Mateus 26:25. Ele tirava dinheiro da caixa do ministério de Jesus para o seu uso pessoal, João 12, do 4 ao 6. E a lista continua. Né? Ele nunca conheceu o Senhor, amados, embora tivesse passado 3 anos e meio junto com Jesus. Ambos lamentaram o que tinha feito. Mas Judas não tinha o fundamento que Pedro tinha. Por nunca ter tido fome de conhecer Jesus, Jesus nunca foi revelado para Judas. Se Judas tivesse uma revelação de Jesus, ele nunca poderia tê-lo traído. Quando vai lá uma tempestade forte, abalou a vida de Judas, que chegou também a tempestade para ele, tudo foi abalado e soprado para longe. Ele estava cheio de remorso e sabia que havia pecado. Mas ele não reconhecia Cristo. Ele não tinha entendimento da magnitude daquele a quem ele havia traído. Sabe o que ele falou? Trair sangue inocente. Se ele conhecesse a Cristo como Pedro conhecia, ele teria voltado para ele teria se arrependido, reconhecendo a bondade do Senhor. E o que Judas foi lá e fez? Ele cometeu suicídio. Foi um outro ato de quem vive independente da graça de Deus, de quem não conhece a Cristo. O abalo revelou que Judas não tinha fundamento, mesmo depois de seguir o Mestre por 3 anos. A gente pode ver isso aqui. As diferenças da motivação, a visão que cada um tinha de Jesus, a reação quando foi abalado e o resultado da peneira no final. Irmãos, se nós resolvermos mudar nossa mentalidade, retomar para o cristianismo puro e simples, a gente vai sofrer ataques, amados. E digo mais, ataques fortíssimos.
Mas será que esses ataques vão nos destruir ou vão nos deixar mais fortes? A gente vai minguar ou a gente vai crescer espiritualmente? Ah, não, Deus nunca fez nada por mim. Eu orei e pedi para Deus que fizesse isso, mas Ele não fez. Eles nunca entregaram suas vidas a Jesus. Apenas tentaram se alinhar a Ele em busca de benefício próprio. Eles serviram pelo que Ele podia lhes dar. Eles se escandalizaram com facilidade. Jesus faz uma descrição dessas pessoas, lá em Marcos 4, 16 e 17. Isso não, é aqui. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Observe que ele diz que eles sucumbiram, se ofenderam, porque não tinham fundamento. O que a gente precisa estar arraigado, amados? Qual tem que ser a nossa raiz? Onde que a nossa raiz tem que ter profundidade? A gente encontra a resposta lá em Efésios, capítulo 3, 16 a 18. Devemos estar arraigados e alicerçados em amor. O nosso amor por Deus é o nosso fundamento. Amados, igreja, pessoas, é complicado, eu sei. Vocês vão querer falar isso para mim? Mas o meu Senhor Jesus, como que eu vou deixar de servir Ele? O Senhor Jesus é maravilhoso demais. O Senhor Jesus nunca fez nada de ruim para mim, muito pelo contrário. Só fez coisas boas, me tirou de um lamaçal, de um poço de lama. E a gente, às vezes, olha para a lama com vontade de voltar. Meu Deus, às vezes o irmão pega lá, vai lá e não te cumprimenta no meio do culto. Você fala, eu vou deixar, eu vou largar a mão de Jesus. Ah, meu Deus, a gente não pode fazer isso, não. Jesus disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus inimigos. Isso é o que Jesus fez por nós. Nós não podemos entregar nossas próprias vidas para alguém que nós não confiamos. Nós precisamos confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos entregar nossas próprias vidas a Deus se não conhecemos o bastante para confiar nele. Nós precisamos conhecer e entender a natureza e o caráter de Deus. Nós precisamos ter a certeza de que Ele nunca faria nada para nos prejudicar. Nunca. Ele sempre procura aquilo que Ele sabe que é para o nosso bem. O que pode, num momento, parecer para nós uma decepção, sempre vai cooperar para o nosso bem se nós não perdermos a fé. Deus é amor, amados. Não há egoísmo, não há mal nele. É Satanás quem deseja nos destruir. Irmãos, e tudo passa por Deus. Se ele não permitir, o inimigo não chega nem perto. Mas às vezes Deus permite que Satanás nos atormente, para que nós possamos entender o que Deus quer que nós aprendamos através das tribulações. Por quê? Ele quer nos moldar. A água, né? Está no molde do copo. Se colocar ele numa jarra, fica no molde. Se jogar no chão, o molde é todo espalhado. Vasos na mão do oleiro. Ele quer nos moldar do jeito que ele quer. Não é o vaso que decide como ele vai ser. É o fazedor de vaso que decide como vai ser o vaso. Em geral, a gente vê situações na nossa vida com, igual esse óculos meu aqui, curto alcance.
serve para enxergar aqui, mas eu estou vendo todo mundo embaçado. É assim que a gente enxerga muitas vezes a vida. Que isso distorce a imagem real. Deus olha para o aspecto eterno, amados. Às vezes a gente está olhando aqui, ó. Sabe? Sou do interior, né? A aguinha de charreteiro, põe 2 coisinhas assim nela aqui, ó, para ela olhar só para frente. Às vezes a gente está olhando só para frente aqui, Deus está olhando o universo. Deus olha o aspecto eterno daquilo que nos acontece. E se nós olharmos para situações somente a partir desse nosso ponto de vista limitado, pode acontecer 2 coisas, amados. A primeira, em meio ao processo de purificação de Deus, a gente ainda vai ser uma presa fácil. Para quê, pastor? Para ofensa, para mágoa, para amargura, para falta de perdão. Quer seja a gente esteja nos ofendidos com Deus, eu não entendo como, ou quer nós estejamos ofendidos com alguns dos seus servos. Ou aí nós podemos ser facilmente enganados pelo inimigo. Satanás vai usar aquilo que parece certo no momento. Mas qual que é o plano final de Satanás? Sua destruição, sua morte. Quando a gente está firmado na confiança em Deus, a gente não é afastado do cuidado do Pai. A gente não sucumbe à tentação de cuidar de nós mesmos. A gente sabe que Ele cuida de nós. Quando você sabe que Deus jamais faria algo para ferir ou para destruir você, que tudo que Ele vai fazer ou faça na sua vida é buscando o seu melhor, você se entrega livremente a Ele. E você se entrega com alegria para o Mestre. Você se entregou inteiramente a Jesus. Você está entregue aos cuidados dele. Você não vai se ferir. Você não vai se ofender. Sabe por quê? Porque você já não pertence a si mesmo. Aqueles que estão feridos e estão decepcionados são aqueles que foram a Jesus pelo que ele pode fazer por eles e não por causa de quem ele é. E quando nós temos essa atitude, a gente se decepciona tão fácil, amados. O pensar somente em si mesmo faz com que a gente tenha a visão curta. Nós somos incapazes de ver as nossas circunstâncias imediatas pelos olhos da fé, lá na frente, espiritualmente, eternamente. Mas quando as nossas vidas estão verdadeiramente em Jesus, nós conhecemos seu caráter, nós compartilhamos a sua alegria, a gente não pode ser abalado, a gente não pode naufragar. Amados, é fácil nós nos escandalizarmos quando julgamos de acordo com as nossas circunstâncias, de acordo com os nossos ambientes naturais. Isso não é ver pelos olhos do Espírito. Em geral, Deus não vai responder na maneira e no tempo que eu sinto que é necessário. Ele vai responder no tempo dele. Mas quando eu olho lá para trás, a minha vida inteira, cada situação, eu entendo. E eu tenho certeza que vocês podem ver a sabedoria dele. Nós somos enraizados e alicerçados quando temos esse amor e essa confiança intensa em Deus. E aí nenhuma tempestade, independente de quanto possa ser intensa, jamais pode nos abalar. Isso não vem da força de vontade, não vem da personalidade, é um dom da graça, e todos aqueles que colocam a sua confiança em Deus, jogando fora a sua confiança em si mesmo, vão experimentar. Mas para entregar-se inteiramente, você precisa conhecer aquele que sustenta a sua vida.
Vamos voltar lá para Pedro? Pedro não podia mais se gabar de ser grande. Ele havia perdido a sua confiança natural e viu claramente a futilidade da sua força de vontade. Ele havia sido humilhado e por isso ele era o candidato perfeito para a graça de Deus. Sabe por quê? Deus dá graça aos humildes. A humildade é um pré-requisito para Deus derramar graça. Aquela foi a lição forjada na consciência de Pedro. Porque depois, lá em 1 Pedro 5, ele escreve assim: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede graça. Pedro tinha sido abalado, a ponto de chegar na beira da desistência, amados. A gente sabe disso na mensagem que o anjo falou do Senhor deu para Maria Madalena, lá no túmulo. Diz assim, Marcos 16:7. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro, ele vai adiante de vós para Galiléia, lá vereis como ele vos disse. Os discípulos estavam lá, mas chama Pedro também, que Pedro está lá longe. O anjo precisou mencionar o nome de Pedro. Pedro nem mais era discípulo de Jesus. Ele estava a ponto de naufragar na fé dele. Mas Deus ainda tinha estabelecido um fundamento nele. Ele não seria removido pelo abalo, mas ele seria fortalecido pelo abalo. A raiz dele precisava sobrar e estar forte. E Jesus vai lá e não apenas perdoa Pedro, como também restaura Pedro. Aquele que havia sido abalado agora estava pronto para se tornar uma das figuras centrais da igreja. Ele corajosamente proclamou a ressurreição de Cristo exatamente diante daqueles que foram responsáveis pela crucificação dele. Ele enfrentou o conselho, não foi uma serva, não. Ele enfrentou os mais poderosos da época, com grande autoridade, ousadia. Foi lá e foi na frente deles e falou: Jesus Cristo é o Senhor. E a história relata que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, depois de muitos anos de serviço fiel. Ele insistiu que não era digno de morrer do mesmo modo que o Senhor dele havia morrido. Eles queriam crucificar Pedro. Pedro falou assim: não, eu não sou digno de morrer do mesmo jeito que ele. Vira essa coisa aí de ponta cabeça, dá um jeito aí. Pedro já não tinha mais medo. Ele estava com o fundamento dele firmado sob a rocha. Amados, as provações dessa vida vão trazer luz ao que está no seu coração. Quer você esteja ofendido com Deus ou com os outros. Os testes podem fazer com que você fique amargo com Deus, com seus irmãos, ou então que você se torne cada dia mais forte. Se você passar no teste, as suas raízes se aprofundarão mais ainda. Vai estabilizar você para o futuro. A próxima tempestade não vai te abalar. Se você fracassar, ficar ofendido, que pode levá-lo a ser contaminado pela amargura. Nós devemos também edificar nossa vida e o nosso ministério não através do orgulho, irmãos, mas construí-lo através da graça de Deus. As ofensas vão revelar a fraqueza e os pontos frágeis da nossa vida. O que ainda precisa ser transformado por Jesus? Em geral, o ponto que a gente pensa que a gente é forte é a nossa área de fraqueza oculta. Ela vai permanecer escondida até que uma poderosa tempestade arranque aquilo que está cobrindo ele. E o apóstolo Paulo escreveu no nosso último slide: porque nós é que somos a circuncisão, nós
que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Amados, não confia na sua carne, não. Não confia no seu coração, não. Não confia nos seus sentimentos, nas suas emoções. Nós não podemos fazer nada que tenha valor eterno na nossa própria capacidade. É fácil dizer isso, mas ter essa verdade profundamente arraigada em nosso ser é uma outra coisa. Eu preciso lutar todos os dias, amados. Mas eu digo para vocês, lutem também. Lutem para serem transformados à imagem de Jesus. Confie em Deus. Confie que tudo é dele, inclusive você, inclusive a sua vida. Dependa dele e só assim você poderá usufruir do sobrenatural, da força dele em sua vida. E aí você vai poder, como Pedro, contar muitos testemunhos e agir ousadamente para com Cristo. Amém? Amém. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Eu queria orar e logo depois vamos fazer a nossa ceia. Pai, louvado seja teu santo nome, Senhor. Nós aprendemos, Senhor, que muitas vezes as tempestades dessa vida, Senhor, elas estão aqui para nos forjar, Senhor. E enquanto a gente fica só pedindo livramentos e pedindo para a gente ser liberto, Senhor, o Senhor quer que a gente seja transformado. Senhor, não estou dizendo que a gente não quer ser curado, transformado, não passar por dificuldades, mas o Senhor mesmo disse que essas dificuldades viriam, Senhor. Por isso, Senhor, nos dá sabedoria, para que a gente seja transformado, para que a gente possa mudar, para que possamos mudar nosso caráter, nossa mentalidade, nosso espírito, nossas emoções, nosso coração, Senhor. Para que as pessoas possam ver isso, Senhor, e ver essa mudança, e falar assim, eu quero isso para mim, eu quero esse Senhor Jesus, da mesma forma que Pedro, que era arrogante, era orgulhoso, que puxava a sua espada, que era o primeiro que falava, que se achava o maior, logo após, quase morrendo, diz que é necessário humildade, porque Deus derrama graça. E esse mesmo que Deus derramou graça quis morrer de uma forma mais humilhante do que a de Jesus, Pai. Porque ele não se sentia digno. Se Pedro não era digno, Senhor, o que será de nós? Que nós possamos ter nossas vidas transformadas. Que um dia nós possamos estar na presença do Senhor, Pai. Quem sabe nos encontrar com Pedro. Quem sabe falar, Pedro, eu era um Pedro também. Mas o Senhor Jesus nos transformou e estamos aqui para adorá-lo e viver uma eternidade de glória em glória em glória. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Que nós possamos, nesse curto período que estamos aqui, honrar teu nome, fazer a tua igreja crescer, levar teu nome até os confins da terra, transformar vidas e glorificar teu santo nome em tudo que a gente fizer, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.